Boa noite, povo de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Para mim é um prazer novamente estar aqui, podendo estar gravando essa live, né? Eu quero informar os meus irmãos que no sábado para domingo eu gravei uma live, mas eu não observei e esse vídeo ficou de cabeça para baixo, né? Onde eu tive que estar excluindo, né? Porque ficou de cabeça para baixo, ficou invertido, né? Eu não tinha visto aqui, eu tinha apertado aqui na câmera do meu celular e até a irmã me avisou, mas eu não li, né? Não observei o que que ela escreveu. Então, devido esse vídeo ter ficado de cabeça para baixo, foi necessário que eu pudesse estar excluindo, né? E eu também justifiquei, né, a ausência aí de quase 3 semanas sem poder estar fazendo as minhas lives, né? Dando continuidade aos estudos a qual Deus tem me dado a graça para poder estar compartilhando com todos os meus irmãos e amigos que faz parte aí do grupo Tratamento Espiritual e também os meus amigos que me ouvem, né, através da minha linha do tempo, através do meu Facebook, que é onde eu estou ali na casa de 5.000 pessoas, e também através do meu canal no YouTube, né? PR Lúcio Tratamento Espiritual, qual eu justifiquei o motivo da minha ausência, né? De não estar fazendo aí as minhas lives, né? Eu estive alguns dias, separei, né? Para um momento de oração, um momento de buscar aí a presença de Deus, buscar estar relacionando com Deus. Tive esse momento de 7 dias de campanha no monte, em oração, aonde isso me tirou as oportunidades de estar fazendo a live, né? E depois que 2 dias que eu tinha terminado a campanha, como aqui em Uberlândia está uma febre, né? Uma epidemia de dengue, né? Onde nós estamos vendo aí somente as pessoas clamando, a quantidade de pessoas que têm adquirido aí essa doença do mosquito da dengue, né? Aonde o jornal deu uma estatística através da pesquisa que eles fizeram, através do jornal aqui da cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, mais de 3.000 pessoas por dia procura as unidades de saúde para poder estar buscando aí um tratamento por causa desse surto, dessa epidemia da dengue. E infelizmente eu fiquei aí também, né, acamado por 4 dias, né, com a dengue, mas para honra e glória do nosso Deus, o Senhor me restabeleceu a minha saúde, o Senhor revigorou as minhas energias, a minha força, e hoje eu estou aqui mais uma vez para poder, né, estar aí trazendo os estudos, dando continuidade aos estudos, a qual nós estamos tratando aí através do grupo Tratamento Espiritual e também através da minha linha do meu Facebook, né, que tem as pessoas que visualizam, e através do YouTube, no meu canal no YouTube, né? Gostaria de convidar você para fazer parte aí do meu canal no YouTube. Inscreva lá, né? Curte os vídeos por lá, por favor, porque a gente tem muita curtição aqui através do meu link, né? Tratamento Espiritual, mas eu tenho deixado a desejar lá o meu canal no YouTube, onde eu quero poder também estar atingindo um público maior, né? Então você pode
abençoar a minha vida, você pode abençoar a vida de outras pessoas através dos ensinamentos, das ministrações que nós estamos levando, né, desses seminários resumidos. Tem muita coisa que nós não podemos falarmos, porque nós estamos falando para um grupo aberto, mas aquilo que Deus nos dá a graça de falar, né, onde as pessoas vão ter o entendimento, vão ter o discernimento, nós estamos trazendo essas informações para todos vocês. Então, quero atualizar, né, nós estamos falando sobre sintomas e causa de maldições. Esse é uma das ministrações, porque sempre eu estou intercalando, né, todas as vezes que eu faço as minhas apostagens ao vivo, eu sempre procuro falar de um assunto, né? Então eu estou falando sobre sintomas e causas de maldições, também estou falando sobre o pecado do vício sexual, estou falando do pecado da ansiedade, também o pecado da dependência emocional, estou falando também do pecado de espíritos feridos e aprisionados, e também estou falando sobre o ciclo da ferida, feridas na nossa alma, a qual hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o que há feridas em nossa alma, quando nós não deixamos Deus curar, quando nós não vamos para Deus pedindo o socorro de Deus, para que Deus venha curar as feridas na nossa alma. Então, isso traz consequência para a nossa vida física, emocional e espiritual, né? Sabemos que feridas, elas alimentam os demônios, né? Então, onde nós não podemos deixarmos ferida dentro de nós. Pastor, que tipo de ferida que o senhor está falando, né? Se você correr aí na linha do meu tempo, você vai ver algumas apostagens de alguns vídeos, a qual eu já falei sobre ferida. O que é ferida? Mágoa, ressentimento, o que fizeram com você, né? Talvez praticaram alguma injustiça contra a sua vida, decepção com o seu pai, decepção com a sua mãe, decepção com os seus filhos, decepção com o seu esposo, com a sua esposa, decepção com aquele que tem autoridade espiritual sobre a sua vida, como no caso de um pastor ou de um apóstolo. Pessoas ficam feridas, né, com alguma palavra, com algum comportamento que fizeram com a gente e nós não liberamos, né, e nós guardamos isso na nossa alma, guardamos isso na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, aonde o mundo espiritual, eles vão aproveitar, né, dessas feridas para desencadear, né, alguns comportamentos em nossa vida que vai nos distanciar de Deus e trazer também problemas para as nossas vidas físicas, né? E hoje eu quero falar, né, sobre ferida na alma, o que a ferida na alma traz. A ferida na alma traz para as nossas vidas rejeição, e essa rejeição gera rebelião, né? Então, onde você vai ver muitas pessoas, quando ela se sente rejeitada, ela se sente aquela coitadinha, aquela pessoa excluída, mesmo que ela não seja excluída, ela tem esse sentimento de ser excluído do convívio familiar, se sente excluída, né? Rejeitada pela a igreja, pelo trabalho, pelaquilo que ela tem no seu dia a dia. Então ela vai desencadear essa rejeição, e essa rejeição pode levar essa pessoa a um comportamento de rebelião. Nós vamos falarmos sobre isso. Enquanto os nossos irmãos, né,
nos localize, seja aí notificado, né? Como eu fiquei quase 3 semanas, então eu sei que vai ser meio difícil de conquistar novamente esse público aí, né? Vai depender de algumas apostagens, mas eu creio que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo de Deus, e também nos leva, né, a nós estarmos no lugar certo, na hora certa, para ouvir uma palavra, para ouvir uma ministração. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas, mesmo que elas não estejam conosco ao vivo hoje. Essa apostagem, né, esse live vai ficar apostado aí na minha página Tratamento Espiritual, e também através da minha linha do meu templo, através do meu Facebook e também lá no meu canal no YouTube. Então, gostaria de reforçar, irmãos, você que me acompanha, você que gosta das ministrações, dos estudos que eu tenho trazido para você, dos entendimentos que Deus me deu ao anos e anos da minha vida estudando, me preparando para falar sobre libertação, cura emocional, está falando sobre esse assunto. Então, se você curte os meus vídeos, vá lá no meu canal no YouTube, né? Inscreva, compartilhe os meus vídeos, dê o seu like lá na minha página, no canal no YouTube, para que essas apostagens cheguem a um grande maior número de pessoas e essas pessoas possam ser alcançadas, porque eu creio que aquilo que Deus me dá para ministrar aqui através desse meio de comunicação, eu creio que tem chegado a milhares de vidas, a milhares de lares, nações têm ouvido, né? Eu tenho notícia disso, graças a Deus. Então, tem ajudado pessoas a compreender algumas dificuldades, a vencer algumas barreiras que as pessoas têm enfrentado, até mesmo não têm entendido por que têm enfrentado. Então, está aí Deus oferecendo essa oportunidade e creio que vai ser resposta para a vida de milhares de pessoas em nome de Jesus. Se você gostar da ministração, compartilhe os vídeos, né? Envie para os seus amigos, envie para sua família, né? Envie para o grupo da igreja. Ajude nós levarmos essas verdades que liberta, né? Porque Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, somente através da verdade de Deus, nós não falamos nada de nós mesmos, nós falamos tudo baseado e calçado na palavra de Deus. Por exemplo, esse estudo nós estamos falando, né, sobre o capítulo do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, salvo me engano, me fugiu a memória aqui, mas eu vou buscar aqui para estar falando para vocês, em nome de Jesus, né? Então, no livro de Provérbios, vamos lá, aqui, Provérbios, aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. No livro de Provérbios, no capítulo 30, né? No livro de Provérbios, no capítulo 30, do versículo 11 a 14, aonde esse capítulo fala de 4 gerações, né? Então nós estamos falando dessas 4 gerações. Nós já falamos de, salvo me engano, 2 gerações, né? Que vale a pena você ir na linha do meu tempo aí e poder estar visualizando as minhas apostagens para que você compreende aquilo que você vai
ouvir hoje, né? Ou ouvir amanhã, que esse vídeo ficará apostado em nome de Jesus. Mas enquanto isso, vamos ouvir um lindo louvor em adoração ao nosso Deus. E enquanto isso, os nossos irmãos vão sendo notificados e nós estaremos com um maior número de pessoas ouvindo essa ministração ao vivo conosco. Amém? Vamos ouvir esse louvor e logo após nós estaremos falando sobre feridas na alma, que traz para a nossa vida a rejeição, e a rejeição gera a rebelião. Vamos lá. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir con nuestra adoración, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de Aleluia, Deus. Senhor é santo. Jesús, nadie me amó así. Traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos, no hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes,
se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú. Jesús, nadie me amó así. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos nessa hora, agora podermos estarmos falarmos com o Senhor. O nosso Deus, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele está no controle de toda a nossa vida. Basta nós acreditarmos, basta nós crermos que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que cura as nossas feridas, Ele é aquele que traz a vitória para a nossa vida. Basta nós confiarmos, basta nós acreditarmos nele. Vamos orar nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, o Kadosh, o Santo Deus de Israel, o Deus do Brasil, o Deus das nações. Ele é o Kadosh. O Kadosh Goi. Goi significa as nações. Então ele é o Santo Deus das nações. Neste momento, Deus, nós queremos nos apresentarmos diante da presença do Senhor. Queremos louvarmos o Senhor por essa oportunidade que nós temos, Deus, de podermos termos esse direito de dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Temos essa honra de dizermos: Abba, Pai, Paizinho querido, nos perdoa. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas transgressões, perdoa pelo aquilo que falamos, pensamos, premeditamos, agimos, omitimos, ó Deus. Nos perdoa, Deus. Nós somos carentes da Tua misericórdia, nós somos carentes da Tua piedade. Queremos que o Espírito Santo de Deus nos assiste nessa noite. Que os céus, ó Deus, nos contempla. Nós invocamos os céus para nos assistir. E que os anjos da parte de Deus estejam ao nosso redor, guardando a nossa alma, guardando o nosso sentimento, as nossas emoções. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós queremos dizermos: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo para estar conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, para nos convencer do pecado, para nos convencer do juízo de Deus e para ativar a nossa mente. Dê-nos olhos, Deus, para nós enxergarmos as nossas trevas. Nos dê um ouvido ativo para que os nossos ouvidos possam estar ativo à Tua voz. Espírito Santo de Deus, trabalha nas nossas emoções, trabalha na nossa alma, cura as feridas, cura a nossa alma daquilo que fizeram conosco, nos machucaram, usaram de injustiça, levantaram calúnia contra a nossa vida.
Disseram que nós fizemos aquilo que não fizemos. Atribuímos a nós aquilo que não éramos merecedor. Só o Senhor pode nos sarar. Jesus, só o Senhor pode nos curar. Então traga cura nessa noite. Traga cura para as nossas emoções. Traga cura, Senhor, para a nossa alma. E tira toda legalidade de Satanás sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender, a compreender e estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, fale conosco. Alegra nossa alma. Se porventura estiver conosco agora ao vivo, pessoas tristes, abatidas, amarguradas, confundidas, feridas, machucadas, traga de Deus o bálsamo, traga de Deus a cura, o remédio certo. Nós queremos, Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor cura a nossa alma. O Senhor cura a nossa carne. O Senhor cura, Senhor. Então nós declaramos que nós estamos totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Proclamamos para os céus, proclamamos para o mundo espiritual que Jesus Cristo, o Messias, o Mashiach, que simboliza o escolhido e ungido de Deus, esteja no controle. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma conta da nossa vida. Toma conta da nossa caminhada. Assim nós entregamos ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma, a nossa saúde mental, a nossa família e aquilo que o Senhor achar que é devido do Senhor alinhar. Nós te damos essa liberdade. Usamos desse livre-arbítrio para dizer: seja Senhor das nossas vidas. Seja Senhor da nossa casa, Jesus. Seja Senhor da nossa saúde, Jesus. Seja Senhor de tudo aquilo que nos pertence. Nós entregamos para o Senhor e declaramos que o Senhor é bem-vindo, que nós estamos totalmente na dependência do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E graças a Deus. E louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente. Você que está ao vivo, você que irá visualizar essa postagem em outra ocasião. Esse que vos fala, Pastor Lúcio, né? Estou residindo aqui na cidade de Uberlândia. Estou aqui numa base missionária, uma base onde nós trabalhamos com o Ministério de Libertação e Cura Emocional, tá? Então, que você, se está nos visualizando pela primeira vez, você seja bem-vindo para fazer parte dessa família, através aí do link Tratamento Espiritual, né? Ou através do meu canal no YouTube, PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, daquilo que a ferida na nossa alma, quando nós não conseguimos, né, lidarmos com aquilo que fizeram conosco, aquilo que atribuíram
para as nossas vidas e muitas das vezes nós éramos e somos inocentes. Então, é muito claro em dizer que quando atribui algo para nós, que nós não somos culpados, que nós não temos, vamos dizer assim, não temos culpa no cartório, né? Como é um ditado popular aqui, né? Então, quando não temos culpa do cartório e atribui essas injustiças, atribui essas dívidas, atribui um nome de desonra à nossa vida, então isso, muitas das vezes, nos machuca. Isso, muitas das vezes, nos fere. E quando nós não estamos, né, amadurecidos, não estamos, como dizermos assim, termos um crescimento espiritual, um crescimento emocional, e nós deixamos que aquilo que fizeram conosco nos deixa feridos, nos deixa machucados. E quando nós aceitamos ficarmos feridos, e quando nós aceitamos ficarmos machucados, e não abrimos mão desse sentimento, dessa mágoa, aquilo que fizeram conosco, né? Quando nós não abrimos mãos e deixamos que o amor de Deus entre em nós, porque quando o amor de Deus, ele está em nós, quando o amor de Deus, ele reina em nós, irmãos, nós somos capazes de abrir mão de tudo aquilo que fizeram conosco, da calúnia, da injustiça, né? Da maldade, da perversidade que fizeram conosco. Aonde nós vamos acharmos bases para falarmos disso, pastor? Porque Jesus, o amor do Pai estava nele. E o amor do Pai foi o suficiente para que Jesus sofresse, né? Tudo aquilo que ele sofreu, padecesse, foi cuspido, foi judiado, foi caluniado, atribuíram para ele coisas que ele não praticou, coisas que ele não fez. Mas o amor de Deus estava sobre ele. Então, por ele ter esse amor de Deus, ele venceu a barreira, né, da ferida. Ele venceu a barreira, né, da injustiça. Porque Jesus poderia muito bem ter reivindicado diante do Pai, né, a sua inocência e clamado ao Pai para que trouxesse juízo às nações que atribuíram a ele coisas que ele não fez. Que deram para ele que ele estava tentando roubar, né, o reino do rei Herodes, assumindo de ser rei sobre os judeus, que deram para ele que ele estava quebrando as leis, né, as mitzvot, as paraxás, que são os mandamentos da Torá. E sabemos que não teve ninguém melhor sobre essa face dessa terra, e não haverá de ter outro que cumpriu os mandamentos na risca, que foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu. Moisés, ele errou, ele tropeçou,
foi impedido de entrar na terra, né, que Deus falou para ele que ele ia entrar. Então ele errou e foi impedido de entrar, né? E quantos outros que tiveram a promessa de entrar, de poder pisar nas terras santas, naquela terra que Deus proclamou, que era a terra que mamava leite e mel, uma terra de abundância, de fartura. Eles foram impedidos porque tropeçaram na lei do Senhor. Mas Jesus não. Jesus cumpriu a Torá à risca. Não tropeçou nenhuma das leis. Cumpriu todas elas. E, entanto, atribuíram-se a ele que ele era um homem que violava as leis do rabino Moshe, que é Moisés. Que ele contradizia aquilo que Moisés escreveu, orientado por Deus. De maneira nenhuma. Jesus foi o homem que mais cumpriu. Até então foi chamado, né, o filho dos mandamentos. Muito foi conheceu Yeshua, né, que naquela época não existia a letra J, não tinha base, não tem base para falar que Jesus existia naquela época, né? Jesus hoje, foi dado para ele o nome de Jesus Cristo como um atributo, porque aquele menino que nasceu lá em Israel, né? Ele não chamava Jesus, ele chamava Yeshua, né? Então vem a origem do seu nome, Yeshua HaMashiach, que simboliza, né, o escolhido, o ungido de Deus, o enviado do Deus eterno, Hashem. Então, Jesus Cristo, esse nome tem poder? Sim, porque é um atributo a qual ele recebeu, né? Mas, entanto que a nação de Israel, que conheceu, teve a oportunidade de ter vida naquela época, a qual o nosso Salvador andou sobre a terra, ele era chamado de Yeshua, o filho dos mandamentos, porque ele cumpria. Mas usaram-se de astúcia, né? Usaram de astúcia, procurando um meio de condená-lo, porque os religiosos daquela época não suportavam a verdade de Deus, a qual Jesus Cristo de Nazareno, Yeshua, veio trazendo para a nação de Israel, e Jesus confrontava os sacerdotes, Jesus confrontava os sumos sacerdotes, os religiosos daquela época. Então, arrumaram um pretexto para matá-lo, com morte de cruz. Mas nem por isso Jesus, sabendo que eles estavam articulando a maldade contra a sua própria vida, ele não deixou guardar em seu coração. Porque Jesus tinha 1001 motivos, sabe, de ser um homem ferido, de ser um homem com uma ferida na alma. Por quê? Um homem que nunca pecou, um homem que nunca errou, um homem que nunca transgrediu os mandamentos da Torá, que é chamado de mitzvot, ou mitzvah, né? Que são os mandamentos do eterno Deus, Hashem, ou como os judeus procuram pronunciar, né? Baruch
Atá, o Deus bendito, ou Baruch Hadá, o Deus da honra, ou como Elohim, o Deus que cuida e amamenta, Elion, El Shaddai, isso tudo são atributos que foram dados para o Criador. Então Jesus tinha 1001 motivos para ter a alma ferida. Mas o amor de Deus estava em Jesus, né? E ele não deixou que toda a maldade que foi atribuída a ele machucasse a sua alma e permanecesse com a sua alma ferida. Então sempre eu falo, quando eu falo desse estudo, o que você fez? O que você está fazendo? Aquilo que fizeram com você. Você deixou isso no seu coração? Você deixou isso na sua alma? Isso pode virar uma lepra, uma ferida. E sabendo, né, se você voltar aí nos meus vídeos anteriores, que Satanás, ele, né, se alimentam de feridas, né, eles ficam lambendo as feridas. Né? Qual é as feridas? Mágoa, ressentimento, falta de perdão, ódio, rancor, maldade, né? Vamos usar outras coisas e muitas outras coisas a mais, como, né, vingança. Tudo isso, irmãos, se um dia fizeram contra nós, se você guardou isso no seu coração, não resolveu, né, entregar essa dor, entregar essa mágoa, entregar essa falta de perdão para Deus, liberar as pessoas que te machucaram, liberaram as pessoas que te feriram, liberar as pessoas que disseram mal contra ti, te difamaram, né, perante uma sociedade, te difamaram diante de um bairro, te difamaram diante da igreja. Você guardou isso no seu coração. E isso está ainda como uma lepra no teu coração. Saiba que você está alimentando os demônios na sua vida. E esses demônios vai trazer consequência, né, dessa ferida. Então, uma das consequências que ele vai trazer é a rejeição. Aonde você foi ferida, machucada por alguém, então você agora vai sentir o quê? Retraído e rejeitado. E você pode achar em pessoas que não têm e não teve essa motivação de te humilhar, de te rejeitar, mas porque você está ferido, está sensível, você pode atribuir qualquer coisa a esse sentimento de rejeição. E a rejeição, ela vai trazer outro comportamento que é um outro comportamento que é outro pecaminoso. Porque se sentir rejeitado, né, vai trazer um comportamento pecaminoso que é a rejeição, vai gerar rebelião. Tá? Então, aonde a pessoa, ela vai se trancar na rejeição, e essa rejeição pode ser ativada com o mecanismo de rebelião. Tá? Então, aonde a pessoa vai sair de um extremo da rejeição e ir para o outro extremo, que é a rebelião.
A rebelião pode vir em forma de uma violência ou de uma forma de alta rejeição. Coisas que nos separa de Deus. Então, a rejeição, a rebelião, né? A falta de perdão, a mágoa, o ressentimento nos separa de Deus. Talvez você, né, está sentindo você distante de Deus. Não é que Deus está distante de você, não. Mas por causa da rejeição, mas por causa da rebelião, você automaticamente se afasta de Deus. Porque Deus não vai relacionar com uma pessoa que guarda no seu coração, né, a rejeição. E essa rejeição que vai gerar a rebelião. Quando você não consegue entregar isso para Deus. Então não podemos guardarmos isso no nosso coração. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Você tem duas opções: perdoar e entregar a sua dor para Deus, ou você guardar isso no seu coração. Guardando isso no seu coração, isso vai se transformar numa rebelião, aonde você vai atrair os demônios para a sua vida. Que nós chamamos de verdugos, os atormentadores. A palavra de Deus fala sobre eles. Sobre esses demônios atormentadores. Por falta de perdão, por falta de abrir mão da dor, da injustiça que cometeram. Jesus não teve dificuldade. Vimos que Jesus lá na cruz do Calvário, sendo confrontado, sendo humilhado, qual eram as palavras que Jesus ouvia dos soldados romanos? Não é você o rei dos judeus? Não é você aquele que curava o paralítico, que dava vista aos cegos, que dava voz aos mudos, que dava audição aos surdos, que ressuscitou os mortos? Então, se você fez tudo isso pelas as outras pessoas, salva a ti mesmo. Desce da cruz. Mostra o seu poder. Mas Jesus não deixou ser levado por essas palavras. Qual foi a palavra que Jesus liberou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. E não sabem o que fala. Jesus abriu mão do seu eu, do seu ego, mesmo sendo Deus, que poderia dizer assim: basta, que caia fogo dos céus e destrua todos os meus inimigos, todos aqueles que se levantaram contra mim, todos aqueles que me feriram, todos aqueles que lançaram maldade sobre mim, todos aqueles que disseram coisas contra mim que eu não pratiquei, que eu não fiz, que caia um fogo dos céus e mate todos. Jesus tinha e tem esse poder para fazer. Mas Jesus, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz e o que fala. Né? Nós estamos hoje vendo aí no meio da mídia, dos canais do YouTube, né? Uma polêmica tremenda, porque teve uma escola de samba aí do carnaval, que rumaram alguns personagens, um representando Jesus e outro representando Satanás.
né? E contracenando, dizendo assim, olha, Jesus está sendo humilhado pelo Satanás, arrastando ele entre meio à avenida, batendo, pisando sobre ele. Imagina se Jesus tivesse guardado em sua alma a injustiça que já cometeram com ele anos e anos atrás. Mais de 2.500 anos atrás. Se Jesus não tivesse sido sarado, se Jesus não tivesse liberado a maldade que fizeram com ele, se Jesus tivesse guardado isso no seu coração, eu creio que Jesus tinha feito descer fogo dos céus e consumido toda aquela escola que brincava com a santidade, com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como Jesus é sarado, curado, restaurado, você não viu Jesus descendo fogo dos céus e consumindo aquelas pessoas que estavam ali praticando, debochando de sua santidade, denegrindo a santidade, a pureza, o poder do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Você não viu isso. Mas pode sim haver consequência, porque o Pai, ele é juízo. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é benigno. Sim, não tem dúvida. Porque, se fosse eu, talvez, tinha descido fogo dos céus e matado todo mundo ali que estava contracenando, debochando, humilhando o nome de Jesus, o nome que é exaltado acima de todos os nomes, o nome que foi exaltado pelo Criador dos céus e da terra. Mas Jesus não, Jesus é sarado. Jesus, ele tem a sua alma sarada. Vai ter consequência? Pode ter certeza que sim. Não porque fizeram aquilo. É porque que todas as vezes que esse povo que está com o coração no maligno, que põe nas avenidas de carnaval impureza, sexualidade, depravação, perversão, satanismo, Satanás vestido, se desfilando no meio da passarela, tem uma consequência. Pode esperar que vai haver uma consequência. Rio de Janeiro, São Paulo, haverá consequência, porque assim diz a palavra do Senhor. Com Deus ninguém brinca e nem zomba. Tudo aquilo que plantar, colherá. E vai ter consequência. Mas Jesus, por ser essa alma que nunca guardou ferida nela, ele não matou imediatamente. Se Jesus não fosse aquele santo homem que andou sobre a terra, que foi curado, que foi sarado, nunca deixou, a injustiça, nunca deixou a falta de perdão guardado dentro de si próprio, não houve fogo dos céus. Deus não matou. Eu creio do amor de Deus, que Deus ainda está esperando até mesmo essas pessoas que representaram esse teatro lá em via pública, onde a mídia está abraçada. Não, mexeram com a fé, mexeram com a religião, mexeram com o cristianismo. Se fosse alguém que não tivesse
e não soubesse lidar com isso, tinha matado todos aqueles. Mas Deus, ele é longânimo, misericordioso. Deus dá tempo ainda para que esses que fizeram tais coisas possam se arrepender. E Deus ainda possa abraçá-los e chamá-los de filhos. Deus dá tempo. Mas quando a pessoa não escolhe em obedecer, não escolhe a se humilhar diante dele, porque a palavra de Deus fala que todos os joelhos têm que se dobrar diante dele. Toda língua tem que confessar que ele é Senhor. Então, virá o juízo de Deus. Então, a ferida na nossa alma, ela traz esses dois comportamentos, a rejeição, e essa rejeição vai gerar rebelião. Vai gerar rebelião. A rejeição menos perdão é igual rebelião. O princípio da rebelião é o fracasso de não perdoar. Quando nós não perdoamos com aquilo que fizeram conosco, com a injustiça que fizeram conosco, quando nós não conseguimos perdoarmos essas pessoas, em dizer como Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Irmão, nós nos fracassamos. E nesse fracasso, nós podemos ficarmos feridos. E a ferida vai trazer o quê? A rebelião. É uma forma da rejeição que traz a rebelião. Então, rejeição mais rebelião, ferida. A ferida, ela traz esses dois comportamentos para as nossas vidas, aonde nós precisamos abrirmos mão, entregarmos a nossa dor para Deus, entregarmos a nossa decepção para Deus. Hoje eu fiquei triste por ouvir algo de uma pessoa fingida. E eu quis guardar isso no meu coração, que me trata assim, né? Mas lá por trás, quando eu não estava lá me esfaqueando. Mas quando eu sentei, eu falei, eu preciso abrir o meu coração e dizer, eu perdoo o que fizeram comigo. Não vou guardar mágoa, nem ressentimento e nem raiva dessa pessoa. Porque se eu guardar, eu estou deixando essa ferida crescer em mim. E essa ferida pode trazer para mim rejeição e rebelião contra essa pessoa. Então, vamos lá, o segundo estágio da ferida. Observa. Há uma geração que é pura aos seus olhos, que nunca foi lavada das suas imundícias. Então, a pessoa muitas vezes espiritualiza a sua vida, mas nunca lavou da sua imundície. Nunca retirou a ferida que exala diante das narinas do eterno Deus. Um mau cheiro, que Deus vê isso como uma imundície. Então, aí às vezes as pessoas espiritualizam o processo, da ferida. O processo da espiritualização da ferida vem como disfarce da verdade. Isso nos traz o orgulho da ferida. A religiosidade, por isso que eu não gosto de me chamar de religioso. Não aceito.
Ah, o senhor é pastor? O senhor é religioso? Não. Eu não sou religioso. Eu sou cristão. Eu sirvo a Deus. Essa palavra religiosa não cabe dentro de mim. Porque todas as pessoas que são religiosas, elas têm a tendência de abafar feridas. Ela tem tendência de não liberar perdão, de espiritualizar a dor, de espiritualizar a ferida. E disfarça. Não, eu entrego tudo na mão de Deus. Mas a ferida está no coração. Então, o processo da espiritualização da ferida disfarça a verdade do orgulho da ferida. A religiosidade como um meio de disfarçar essa derrota. A derrota de não conseguir lidar com a dor a ponto de perdoar aquilo que fizeram conosco. E foi uma injustiça, foi uma maldade, né? Então, aonde é costume dos religiosos, né, trazer esse comportamento. Eu não quero ser religioso. Eu quero ter a minha vida com Deus cristão. Eu quero ser um cristão, chamado como a igreja primitiva foi chamada. Paulo identificou que aqueles que se entregavam a vida a Jesus, que se rendia ao senhorio de Cristo, do Mashiach, eram chamados de cristão. Porque religioso tem muitos irmãos aí no mundo. E eu não quero ser mais um. Ah, pastor, então o senhor é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso. Eu só não aceito me taxar como religioso, mas sim como cristão. Porque o religioso tem um estilo de vida e o cristão tem outro estilo de vida. O cristão é aquele que perdoa, o cristão é aquele que engole o seu eu, mesmo não tendo vontade, mas ele abre mão do seu eu, abre mão da sua razão para dizer: Deus, eu entrego essa dor, eu entrego essa calúnia, essa difamação, o que fizeram comigo, eu entrego isso para o Senhor. Eu abro mão do meu eu, do meu ver, para dizer que eu perdoo, que eu libero essa pessoa. Porque senão isso traz um atraso na nossa cura. Porque quando nós somos atacados, irmãos, é igual vir com a faca te ferir. Então você pode sim curar essa ferida. Ou você pode sim permanecer com essa ferida. Ou até abafar a ferida. Abafando a ferida com a religiosidade, isso vai provocar uma infecção. E essa infecção vai trazer o quê? Aqueles que se alimentam da ferida, os demônios. Então, vai impedir, abafando a ferida, vai impedir Deus ser curado. Que essa ferida seja curada. Ferida abafada gera infecção. Queremos sermos curados, mas não queremos tocarmos na ferida. Tem aquela pessoa, né, que foi tanto ferida, tão machucada, que não abriu mão dessa dor, dessa ferida para Deus e nega em tocar no assunto. Não me fala de qualquer pessoa, me fala de qualquer outra pessoa, mas não me fala dessa pessoa. Não toquem no nome dessa pessoa comigo. Ela está espiritualizando, dizendo: eu entreguei para Deus, mas não me fala, não toque nessa ferida. Isso não demonstra
que essa ferida foi curada. Quando você não suporta em tocar na ferida, em tocar naquilo que te feriu ou naqueles que te feriram. Eu não suporto em ver, ouvir, falar o nome dessa pessoa que me machucou, que me feriu. Então você está adiando o processo da cura da ferida. E isso nos distancia de Deus. E a religiosidade tem esse papel, abafar a ferida. Não, entreguei para Deus. Deus vai fazer justiça. Deus é juízo. Né? Só falta falar assim, Deus vai matar. Deus vai fulminar. Deus vai destruir. Só falta falar isso. Mas com uma maquiagem que mesmo que isso está lá dentro, você tenta maquiar. Não, perdoei. Não, eu liberei. Mas não fala nesse nome. Mas não fala nessa pessoa. Não toca nesse assunto. Isso não é cura, irmãos. Nós precisamos sermos curados. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus tocar nessa ferida. Se for possível, descascar essa ferida para que haja a verdadeira cura. Para que haja a verdadeira cura. Tirar, né, a casca que abafa. Tirar os paradapos que está abafando, que está infeccionando a ferida. O terceiro estágio, né? Terceiro estágio dessa geração que fala em Provérbios 30, no versículo de 11 a 14. Há uma geração cujos olhos são altivos, levantados para cima. As pálpebras dos olhos são levantados para cima. Sinal de superioridade. Ela olha as pessoas com inferioridade. Elas conseguem olhar para as pessoas e falar, isso é um coitado, é um miserável, não sabe de nada, não entende nada. São essa geração. Os olhos com pálpebras levantados para cima, com olhos de arrogância. Com olhos de arrogância. Né? Olhos altivos levantados para cima. Sinal de arrogância, de superioridade, de sofisticação. É o mecanismo da compensação da ferida. Então, ela se acha superior a outras pessoas. Ela não consegue ver qualidade. É aquela pessoa crítica, que critica tudo. Aquela pessoa que não consegue ouvir outra pessoa falar, tá falando tudo errado. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. Precisa estudar. Precisa se preparar. Logicamente que em alguns casos, sim, irmãos. Para falar em público, para falar em igreja, para falar num canal como esse, precisa sim ter conhecimento, precisa ter uma base. Eu me acho, não me acho o cara para falar, o expert para falar sobre esse assunto. Tenho muito que aprender. Mas tem aquelas pessoas que faz questão de parar, não para ouvir a mensagem, mas sim para ouvir as falhas, para ouvir os defeitos, para ouvir os erros, para apontar o dedo. Essa geração de olhos altivos, essa geração de se sente superior. Eu estudei, eu formei,
e me preparei. Não vale a pena ouvir esse homem. Não vale a pena ouvir essa mulher. Tudo que falou tá... vale nada. São essa geração. Essa geração que tem uma ruptura. Existe uma ferida dentro de si própria que espiritualizou a ferida numa forma da compensação. E através dessa compensação, através do mecanismo religioso, ele se torna um religioso. A religiosidade e a imoralidade andam junto. Eu sempre ouvi isso, né? Então, todo religioso, principalmente quando são aqueles religiosos que dedicaram tempo a estudar, em aprender, aperfeiçoar, vê defeito em tudo. Não consegue ouvir ninguém. Não consegue parar para ouvir ninguém. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu entendo. Ah, não é assim do jeito que ele falou. Tem argumento em tudo. Pode saber que ele está com uma abertura de uma ferida, espiritualizou a ferida, tá? E está compensando essa ferida. Quando você vê uma pessoa, justificando muito, irmãos, é uma fuga. É uma fuga. Então, a compensação através do ativismo religioso. A competição para contrabalançar a insegurança interna. Tenta convencer os outros que nós podemos. Que eu posso. Ah, mas que lá não. É muito fraquinho. Você viu que ele fala tudo errado? Gagueja muito? Tem dificuldade de falar certas palavras? Não, eu não. Pode ir atrás. Está com essa identidade em conflito. Se acha grande, se acha superior, se acha melhor do que outras pessoas, se acha mais inteligente, com maior capacidade. Mas se você for procurar a fundo, você vai achar Deus bem pequenininho dentro dele. Identidade em conflito. Sempre que precisamos usar o mecanismo da autoafirmação, a autoafirmação, há algo de errado com essas pessoas. Um dia eu estava conversando com um pastor, estava numa cidade, numa capital, fazendo esse trabalho. E esse pastor, ele tinha uma ferida dentro dele. Só que ele falava, não, já liberei, já soltei, e já fiz isso. Mas de vez em quando, nas minhas conversações com ele, ele falava assim, fizeram isso comigo, eu não merecia. Eu sou um homem que trabalho, a minha vida é da igreja, a minha vida é orar, a minha vida não é fazer rolo. Por que fizeram isso comigo? E sempre ele estava afirmando as mesmas palavras. Não, eu sou um homem que oro, sou um homem que minha vida é andar correto com Deus, ando com as minhas dívidas sempre em dia, eu tenho dificuldade, mas eu procuro fazer isso, procuro fazer aquilo, cheio de argumento. Aí um dia eu senti tão incomodado, eu falei, irmão, por que você se sente quando você vai falar daquilo que fizeram com você, porque ele tinha um processo de traição,
Pessoas traíram ele. E ele era machucado, mas dizia que não era machucado, que já estava sarado. Mas sempre estava se autoafirmando. Eu não merecia ter passado por isso. Eu não merecia que fizesse isso comigo. Porque eu sou um cara bom. Eu sou um cara trabalhador. Eu sou um cara de família. Eu sou um cara que a minha vida é na igreja. Eu sou um cara que a minha vida é orar. Eu sou um cara que a minha vida é falar do amor de Deus. Eu disse para ele, irmão, por que você tanto se afirma? Falou assim, ué, pastor, eu não se afirmo. Falou, irmão, dentro de 15 minutos de conversa que eu tive com você, eu vi você querer provar para mim, com essa autoafirmação de quem você é, do que você faz, por 3 vezes. Isso é fuga, irmão. Você ainda está com o arrombo da ferida dentro de você. Você precisa soltar essa cobrança que você tem. Por que fizeram isso comigo, sendo que eu não merecia? É a autoafirmação. Ele ainda não estava curado. Eu confrontei ele. Depois passou mais um ano. Eu voltei nessa capital, nessa cidade. E ele entendeu. Pastor Salemba, quando o senhor falou isso, realmente eu ainda estava ferido. Realmente eu ainda estava machucado. Hoje não, pastor. Hoje eu abençoo a vida dessa pessoa que me trouxe essa dor. Hoje eu estou liberto. Hoje é eu que quero que ela toque a vida dela para que eu toque a minha. Mas antes não. A palavra é assim, olha, Deus vai fazer essa pessoa arrepender. Deus vai colocar a mão nessa pessoa. Deus vai fazer isso e isso. Irmãos, isso é como um pecado de feitiçaria. Pragas. Que aquele que joga praga usando o nome de Deus, achando que está falando em nome de Deus, mas desejando mal para aquela pessoa, isso é como o pecado da feitiçaria. Quando eu voltei 1 ano e pouco atrás, eu vi a transformação. Ele já não se afirmava. Ele falava, pastor, aconteceu, agora é vida para frente, eu tocar minha vida, é aquela pessoa tocar a vida dela, graças a Deus, não tem mais dor, não me incomoda mais, já liberei, já falei para ela que libero, agora é ela que está procurando correr atrás do prejuízo, mas eu falei, não, vai viver sua vida, sou liberto, tô sarado, tô curado. Foi bom, pastor, quando o senhor me confrontou. Mas no dia que eu confrontei ele, não achou bom. Doeu. Às vezes é necessário mexer na ferida. Às vezes é necessário você confrontá-lo. Dá o choque. Pastor, por que se você se afirma? Então é um mecanismo de autoafirmação. Há algo de errado conosco quando nós estamos nos autoafirmando. Isso indica que ferida emocional são uma fonte errada de inspiração. Então nós precisamos, irmãos, ser curados. Deixar o Espírito de Deus tocar. Pastor, como que eu vou saber se eu estou curado? É quando você fala ou alguém toca e você já não se sente dor.
Dias atrás você amaldiçoava. Dias atrás você apraguejava. Dias atrás você desejava o mal. Vai morrer, vai sofrer, vai penar, ainda vai me procurar. Não, mas agora não, o abençoo. Que seja feliz, que eu seja feliz. Isso é um sintoma de uma verdadeira cura nas nossas feridas. E Jesus quer trazer a ferida. Porque se nós permanecer ferido, a tendência do diabo é nos levar ao extremo. O extremo da alta rejeição. E essa alta rejeição vai nos levar à rebelião. Você vai ser como uma rosa cheia de espinho, pronta para machucar em quem quiser te tocar. Esta é a verdadeira causa, irmãos. Na próxima ministração, eu vou falar do estágio 4. A geração cujos dentes são como espada e cujos os queixais são como faca. A quarta geração. Amém? Espero que de alguma forma eu tenha falado algo que toque em você essa noite. Se você não é capaz de suportar em mexer no assunto, naquele assunto que te feriu, que te fez chorar, que te trouxe tristeza, que te trouxe angústia, e você bateu no peito e disse: eu fui injustiçado, eu fui humilhado, eu fui a vítima. Você está cheio do argumento e fala: Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer justiça, Deus vai levar no pó. Ainda existe algo errado dentro de você. A ferida ainda está viva. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus mexer nessa ferida, para que ele deixe essa ferida respirar. Tira aquilo que abafava. Tirem a infecção e traga o remédio, o bálsamo, que é Jesus. O Espírito Santo, que vai te convencer que você deve liberar, que você deve soltar. E que você seja feliz e que essas pessoas que te machucaram também seja feliz, seja abençoado. Pastor, não merece, mas eu escolho abençoar. Pastor, foi eles que me maltrataram, mas eu escolho em perdoar. Foi eles que me destruíram, mas eu escolho abençoá-lo. Esse é o verdadeiro coração de Jesus, lá na cruz. Quando zombava, quando ria, quando criticava. Não és o filho do Deus Altíssimo? Desce daí, cara! Você salvou tanta gente e não é capaz de salvar a si próprio? Prova! Prova que tu és o filho do Deus Altíssimo. Prova que Deus te enviou a essa terra. E Jesus, somente com a sua dor, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Essa palavra está permanecendo até o dia de hoje. Porque quando
colocaram Jesus, um ator representando Jesus, sendo arrastado por um autor que representava Satanás na avenida do carnaval. Se Jesus não tivesse esse coração, se ele tivesse carregando ferida, algo sobrenatural tinha acontecido. Mas não quer dizer que o Criador, que é juízo, não vai trazer justiça. Mas Jesus, eu vejo Jesus falando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ainda há tempo deles se perdoar. Ainda há tempo para que eles revejam isso que eles fizeram. Me representando, sendo pisado pelo Satanás. Porque a palavra de Deus fala que Jesus já venceu Satanás e ele já está condenado. Mas o homem em si, com a sua maldade, está dizendo que Satanás venceu Satanás. Jesus pisou e arrastou. Mas Jesus ainda está dizendo: ainda há tempo para que eles se arrependam. Para que eles se arrependam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Abre mão dessa dor. Abre mão dessa mágoa, desse ressentimento. Abre mão. Porque Jesus, ele quer não somente me perdoar, não somente perdoar você, mas ele quer perdoar todos aqueles que até mesmo zomba do nome dele, até mesmo zomba da santidade que ele é. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Talvez você carregue uma mágoa. Talvez você carregue uma decepção. Talvez você está cheio de argumento para se argumentar. Para falar diante de Deus. Você tem uma oração de 2 horas para apontar o que fizeram com você. Mas Deus quer que você abra mão disso. Para que Ele venha curar essa ferida. Para que Ele venha curar a sua alma, te tirar dessa dor. Aí a partir disso, Deus vai te levar aos lugares altos, aos lugares de exaltação, porque está escrito que os humilhados serão exaltados, que os exaltados serão humilhados. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração nessa noite. Aleluia. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar. Espírito de Deus, Todos os nos ajude. dentro de mim. Nos ajude a liberar aqueles que nos feriram, aqueles que falaram mal de nós. Às vezes a nossa vontade é mesmo de reagir, de gritar, de brigar, de discutir. Nos ensina a calar e perdoar, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa razão. Nos ensina, Espírito de Deus. Dúvidas que vem como um turbilhão. Na quebra das ondas te encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar.
tuas mãos. que eu posso Ele falará no declarar. fundinho da sua alma. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. Deixa o Espírito de Deus falar. Cale a sua voz. Cale o seu eu. Cale a sua razão. Cale os seus argumentos. Deixa o Espírito de Deus falar. Eu posso declarar que meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Oh, Espírito de Deus, nos tire dessas situações, nos tire do extremismo. Fale, nos dê um coração segundo o teu. Nos dê um coração segundo o teu, Senhor. Nos dê um coração segundo o teu. Como é incrível, não consigo explicar Como você vai explicar para Deus essa dor? no meio do silêncio ao meu coração. Como que você vai explicar para Deus Eu não essa decepção? preciso de palavras. Como que você vai explicar para Deus essa injustiça que cometeu contra você? Eu consigo ouvir que Como que você vai explicar para Deus? Você vai argumentar diante de Deus? Você ainda vai continuar argumentando diante de Deus? Deus, o Senhor sabe que eu tenho razão. O que fizeram comigo não deveria ter feito. Eu não preciso de Ou palavras, você vai abrir mão do seu eu? nem de grandes demonstrações, Ou você vai abrir mão das suas argumentação? apenas no teu olhar. Ou você vai dizer, Senhor, eu escolho perdoar. Eu escolho abrir mão do meu eu, das minhas argumentações. Eu escolho, Senhor. Eu quero ser feliz. Eu quero que o Senhor limpe a minha alma. Eu quero que o Senhor limpe a minha mente. Todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade. Acalma, Senhor. No meu interior. Acalma, Espírito Santo de Deus. Agitada que Acalma. quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas Acalma. que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. Fala, Espírito de Deus. Eis-nos aqui. Venha me amar. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior.
Senhor Jesus, nossa irmã Liliane. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Mashiach. Estamos terminando essa live, vai ficar postado. Hoje eu falei sobre o assunto: o que a ferida nos traz, a rejeição e a rebelião. Deus abençoa a tua vida, minha irmã, no nome de Jesus. Que você que ouviu essa mensagem, possa meditar. Medite. Se existe ainda argumento dentro de você, se existe ainda uma autoafirmação, é porque a ferida ainda não está curada. Mas você tem a oportunidade nessa noite de falar para Deus: eu abro meu coração, eu entrego essa dor, eu entrego essa autoafirmação para o Senhor. Eu entrego a minha alma para que o Senhor me cure, me tire da religiosidade e me tire dessa ferida abafada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês nessa noite, que vocês tenham uma ótima noite e que o Senhor Deus dos céus e da terra faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a paz do nosso Deus que reina no teu coração. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, vá no meu canal, inscreva lá no meu canal no YouTube, dê o seu like, nos ajude a divulgar essa administração em nome de Jesus. Logo após, eu transformo esse vídeo com a qualidade do YouTube. Tá? Sempre eu faço isso, para te dar melhor qualidade. E fica postado lá na página do Tratamento Espiritual, fica postado na minha linha do tempo, através do meu Facebook, e fica postado lá no canal do YouTube. Deus abençoe a todos.